Gente, você já parou para pensar, você numa estrada e de repente pisa no freio, foi embora, ou então o seu carro perde a direção e você já não tem controle sobre ele? E isso acontece muito, hein? Então, hoje nós vamos conversar com o Jonas Vianti, que é o gerente da Pit Stop de Irati, para a gente falar um pouquinho, né, sobre esses itens de segurança. Começando pelo, você me falava a respeito da suspensão, né? Veja bem, são itens de segurança que estão diretamente ligados à dirigibilidade do veículo e que podem pôr em risco a vida dos ocupantes do veículo, caso esses itens não sejam tratados com a devida responsabilidade em termos de manutenção. Muitas vezes um pouco que você gaste em manutenção representa muito na questão de segurança da tua família quando você estiver fazendo uma viagem. Então assim, Marli, nós temos itens da parte de suspensão que não são itens caros de manutenção e que muitas vezes as pessoas descuidam. Por exemplo aqui, se você puder observar... Gente, a gente vai mostrando aqui um pouquinho, ó. Não é o caso deste veículo, nós estamos usando apenas como modelo para que as pessoas entendam o desgaste nos discos de freio, nas pastilhas. Essa peça grande aqui que você vê, Marli, se chama pinça de freio. Ela tem um componente hidráulico aqui dentro que, se não feita a devida manutenção, a substituição do fluido hidráulico de freio, essa peça pode sofrer um travamento. De repente, na hora que você faz uma frenagem brusca, essa peça pode travar só de um lado. O que vai acontecer? O veículo vai ficar puxando a direção para aquele lado que o freio travou. Já imaginou isso acontecendo em alta velocidade? O que pode ocasionar? Numa curva, você perde completamente a dirigibilidade do veículo. Existem outros itens também, Marli, que são responsáveis pela suspensão do veículo e que seguram toda a estrutura da relação aqui da parte de amortecedor e direção, que são os pivôs de direção. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui para vocês. Esse item está diretamente ligado do mecanismo de direção com a roda. É ele que é responsável por trazer a roda para o lado esquerdo, para o lado direito. Essa peça, ela também sofre desgaste. Essa peça pode quebrar, de repente você passar aí numa cabeceira de ponte, ou pegar um buraco na estrada. Se essa peça soltar, você fica automaticamente completamente sem volante. Certo? E não são itens caros de suspensão, são itens relativamente baratos que você encontra na Pit Stop, peças com qualidade, com garantia e que podem significar muito na questão de segurança do seu veículo. Certo, a minha pergunta não existe assim um tempo que diga assim, de tanto em tanto tempo, vai depender do desgaste do carro, o tempo que se deve fazer essa manutenção? Olha, a manutenção preventiva funciona assim, depende muito das condições de rodagem. Existem veículos que rodam muito em estrada de chão, lógico que esses veículos sofrem mais a ação de estrada ruim, então o desgaste é prematuro, é maior. Mas recomenda-se assim ao veículo de rodagem normal, que você faça pelo menos a cada 90 dias, você passe por uma oficina e peça para levantar o veículo e fazer uma análise desses itens. Eles podem ser analisados a qualquer momento. Então sempre que você for suspender teu carro para fazer uma troca de óleo, qualquer outra coisa desse tipo, você já pode aproveitar para fazer essa análise desses itens que são itens de segurança e você pode de repente trocar uma ou duas peças que vai ficar mais barato, você vai manter teu carro sempre em ordem, em condições de rodagem, não vai correr o risco de acidentes e coisas desse tipo e não vai ter tanta despesa assim. Você não precisa deixar aparecer um barulho no teu carro para depois você ver o que é, porque muitas vezes esse barulho já pode ser sintoma de uma coisa bem mais grave e você não está sabendo. Tá, agora me despertou aqui pela uma curiosidade bem grande, assim, a respeito de, eu sei que não tem a ver aqui com essa parte, mas eu acredito que tem a ver com a estabilidade do carro. Amortecedor tem a ver com a estabilidade do carro? Essa é uma curiosidade minha. Tem sim, o amortecedor é responsável é uma dos componentes mais importantes e atuantes do sistema de suspensão do veículo. Quando você fala em amortecedor, muitas vezes as pessoas relacionam com a altura do carro. Meu carro está baixando, tal. Na verdade é assim, isso é uma falta de conhecimento. O amortecedor não é responsável pela altura do pneu. Para você ter uma ideia da ação do amortecedor, imagine se o teu carro não tivesse amortecedor, fosse apenas mola. O componente completo é amortecedor e mola.
A função do amortecedor é limitar a ação da mola. Você já imaginou se o teu carro não tivesse amortecedor, tivesse só mola? O carro ia sair pulando sem controle nenhum, virando para a esquerda, para a direita, entendeu? Não existiria um controle de forma nenhuma. O amortecedor, a função dele é justamente essa, é equilibrar a ação da mola com relação ao solo. O impacto do pneu no solo é transmitido para a suspensão através da mola e o amortecedor faz com que a mola atue num limite de ação, de forma que o veículo não perca a dirigibilidade, não perca o controle. E isso funciona tanto em curvas, como em estrada reta, como em buracos, de qualquer forma. Então essa é a grande função do amortecedor. O amortecedor apresentou sintomas de vazamento, é sinal de que ele já está cansado e está na hora de trocar. O amortecedor também é uma peça que pode sofrer um travamento de uma hora para outra sem esperar. Por isso a importância da revisão preventiva, manutenção preventiva. Não espere que o veículo realmente apresente um monte de barulho e comece a ficar todo frouxo, todo mole, para depois levar na oficina. Tá vendo, gente? Eu tenho certeza que tem um monte de pessoas que estão nos assistindo agora e que achava que o amortecedor é para deixar macio o carro. Eu, pelo menos, pensava isso. Mas a gente vai falar com você sobre pneu. Já que o assunto é segurança, vamos falar de uma coisa importante sobre pneus. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para você. Lá na nossa fanpage da Pit Stop tem um videozinho que nós postamos lá, que é feito pelo pessoal da Pirelli, numa pista de teste de provas, onde é feito a análise de qualidade de pneus. E lá, inclusive, tem uma informação importante que com relação a um mito que existe com relação a pneus. Normalmente as pessoas aprenderam ao longo do tempo que você deve usar o pneu novo na frente do veículo e colocar os pneus mais gastos no eixo traseiro, certo? A realidade é que isso é um mito. O correto é o contrário. Você deve usar os pneus novos no eixo traseiro do teu veículo e os pneus mais desgastados no eixo dianteiro. Pelo simples fato que você tem a dirigibilidade do veículo no volante. Se acontecer uma anomalia no pneu dianteiro, você tem o volante nas mãos para equilibrar a frente do carro, trazer ela para a esquerda, para a direita e controlar. Ao passo que, se um pneu traseiro explode, estoura, ou você perde a dirigibilidade, você não tem controle sobre a suspensão traseira do carro. Normalmente o carro acaba rodando e você não consegue normalmente pôr o carro novamente na pista. E tem lá um videozinho que explica bem isso, inclusive com modelos de teste, com chuva e tal. É bem explicativo, se as pessoas quiserem sair dessa dúvida, acessem lá a nossa fanpage e assistam esse videozinho que vai esclarecer bastante. E na verdade é assim, gente, nós vamos estar colocando esse vídeo na sequência aqui dessa matéria para que você possa acompanhar. Tá certo que é um merchan da Pirelli, mas enfim, pelo menos fica um pouquinho mais, na verdade, vai ficar mais explicativo também. E assim, Pilo, tem tamanho de pneu correto, número de pneu correto. Não é assim, vou colocar esse pneu no meu carro, tem que ser o certo. É assim, Marli, veja bem, vamos aproveitar para mostrar algumas coisas sobre a questão de medida e desgaste de pneu para você. Eu preparei aqui um pneu, deixei pronto aqui para poder ver se consigo mostrar alguns detalhezinhos que fica fácil do próprio proprietário do veículo identificar a questão de desgaste do pneu. Então é assim, o pneu, a medida correta do pneu é aquela indicada pelo fabricante do veículo, certo? A menos que você trocou de roda tal, e colocou, não existe nada que impeça você de fazer isso. Desde que você se preocupe com a questão de segurança e o tempo de desgaste do pneu. Primeiro vamos falar de desgaste. Então quando você estiver lá lavando teu carro, dando aquele trato no fim de semana, você pode observar facilmente, existe um indicador de desgaste no pneu que a indústria chama de TWI. Esse indicador de desgaste, ele fica aqui, ó, Maria, no meio do sulco do pneu, onde tem essa ranhura principal aqui do pneu, ela existe um lugarzinho que você vai observar que existem uns pontozinhos de borracha lá dentro do sulco. Quando o desgaste do pneu chega lá nesse sulco, é sinal de que é o fim de vida útil do pneu. Esse pneu já não serve mais para rodagem, ele já está na hora de ser substituído. Muitas vezes o pneu aparentemente aqui por fora tá bonito, o cara acha que o pneu tá bom, a pessoa acha que o pneu tá bom, mas quando ele chega aqui nesse limite do TWI, é porque o pneu já chegou no seu... Eu tenho mais algumas perguntas, porque assim, eu sou bem curiosa, eu acho que eu vou sair mecânica daqui, né? Com câmera,
sem câmera. Às vezes, assim, meu marido fala, o Tigrão fala, é porque aquele lá tem que ser com câmera, esse tem que ser sem. Eu não vejo diferença de ter ou não ter. Marli, a partir dos anos 80, quando os pneus passaram a ser dessa forma, pneus radial, composto com malha de aço, não sai mais de montadora nenhuma mais, faz veículo com câmara, certo? A questão da câmara hoje é uma opção que você pode usar. Normalmente as pessoas usam câmara em veículos mais antigos, veículos que têm, por exemplo, usando uma roda de ferro, uma roda um pouco mais desgastada, então ela, por ter desgastado, por estar um pouco torta, ela acaba ocasionando vazamentos, tal, aí monta com câmara. Mas existe uma grande vantagem em rodar com o pneu sem câmara. O pneu sem câmara, por exemplo, se você estiver viajando e pegar um prego na estrada e o prego passar para dentro do pneu, você pode tocar mais 50, 100 km com esse prego ali dentro e ele não vai fazer nada, você vai continuar rodando, ele vai fazendo aquele barulhinho, gastando o prego, até que você pare numa borracharia e tire o prego e faça o conserto no pneu. Ao passo que se o pneu é montado com câmara, a partir do momento que furou, ele vai vazar a câmara lá dentro e vazou. Daí não tem como, entendeu? Então nem estão fabricando mais, gente. E assim, para finalizar, qualquer dúvida, Jonas, a pessoa está lá assistindo a gente agora, está precisando de uma manutenção, vem para Pit Stop, né? Com toda certeza, nosso pessoal está aqui, a gente tem o maior prazer em atender, como já falamos na outra gravação, a nossa preocupação principal é a satisfação do nosso cliente. Teremos o maior prazer em erguer o seu veículo, fazer sem custo nenhum uma análise da sua suspensão, olhar os seus pneus, ele fornecer um orçamento e você fica a critério se compra comigo ou compra com outro, mas eu vou atender com o maior prazer, com toda satisfação, com toda certeza.